Bom, eu quero entender algumas coisas a respeito de empresas, empresas tanto privadas quanto empresas que são gerenciadas pelo governo. Então, eu quero entender mais ou menos como é que funciona isso. Só que eu não sei aonde procurar essas informações, mas eu descobri um site chamado ChatGPT que ele meio que puxa as informações pra gente. Então, se liga só aqui, o que eu fiz aqui. Eu fiz uma pergunta para ele e ele me deu uma resposta bem interessante. Vou passar para vocês aqui. Bom, virei a tela do celular. É interessante a gente começar uma conversa com o ChatGPT sempre dizendo para ele, né? Olá, sei lá, eu mandei um olá para ele e ele me respondeu como posso te ajudar hoje. E aí eu perguntei para ele, o que é melhor, o governo ser acionista majoritário ou a empresa ter seu próprio dono? Eu coloquei aqui entre aspas porque eu não soube dizer qual era a palavra mais adequada. E ele então meio que me deu uma resposta bem interessante, cara. Se liga só. A questão de se é melhor para o governo ser acionista majoritário em uma empresa ou se a empresa deve ter seu próprio proprietário ou acionista privado depende de vários fatores e pode variar de acordo com as circunstâncias e contextos específicos. Então aqui ele vai começar a me especializar, né? Vai começar a me explicar. Governo como acionista majoritário. Vantagens. Ele me deu as vantagens e as desvantagens. Então se liga só. Controle de influência, controle e influência. O governo pode ter maior controle sobre as operações e políticas da empresa. Alinhamento com o objetivo político. Pode ajudar a garantir que os objetivos da empresa estejam alinhados com os interesses públicos. E as desvantagens, eficiência e inovação. Empresas controladas pelo governo podem ser menos eficientes e inovadoras devido à burocracia e falta de incentivos de mercado. Interferências políticas. A gestão da empresa pode ser sujeita a interferências políticas, o que pode prejudicar a tomada de decisões baseadas em critérios puramente comerciais. Então aqui ele me deu a vantagem e a desvantagem do governo ser acionista majoritário. O que me levou a entender por que pesquisar a respeito? É que eu acabei de ler um e-mail que eu recebo todos os dias dizendo sobre a Sabesp. Né? A Sabesp é uma empresa de saneamento básico aqui do estado de São Paulo e pelo que eu li, o estado de São Paulo tem 50,36% da empresa. Ou seja, a empresa é metade do governo e metade dos acionistas. Então eu quero entender qual que é posso explicar, qual que é a vantagem do governo ser acionista majoritário, se isso é bom ou se isso é ruim, entendeu? Essa é a minha questão. Então aqui agora, o ChatGPT me deu também as vantagens e as desvantagens de a empresa não ser 100% do governo, igual a Petrobras, por exemplo. A Petrobras ela tem uma grande parcela do governo, né? E em outras ações que podem ser de acionistas. Então aqui agora eu vou mostrar para vocês a resposta do ChatGPT em relação àquela pergunta que eu fiz para ele. Então ele vai me dar agora as vantagens e as desvantagens de a empresa ter aí ter alguém privado, né, que controle ela. Para assim eu entender qual que é o melhor, se é melhor eu investir em uma empresa do governo ou investir numa empresa privada. Bom, então aqui vamos ver, empresa com proprietário privado. Então, a empresa que tem
proprietário privado, as vantagens são agilidade e inovação. Empresas privadas podem ser mais ágeis e inovadoras devido à flexibilidade das decisões. Incentivos de mercado. Proprietários privados têm incentivos financeiros para tomar decisões que maximizem o lucro e a eficiência. Então, as desvantagens são falta de controle público, pode haver menos prestação de contas à sociedade em comparação com empresas controladas pelo governo. Foco nos interesses privados. A empresa pode priorizar os interesses privados do proprietário em detrimento dos interesses públicos. Então, aqui ele me explicou quais são as vantagens e as desvantagens. Então, ele me deu aqui um resumo do que eu posso fazer, né, no meu caso, né? A decisão sobre qual abordagem é melhor depende dos objetivos específicos, do setor em questão e do ambiente político e econômico. Em alguns casos, uma combinação de propriedade pública e privada, parceiros públicos-privados, podem ser uma opção para aproveitar o melhor dos dois mundos. Então você percebe que, aqui pelo que deu para me entender, é que temos então duas escolhas, né? Nós temos o governo sendo majoritário e temos uma empresa privada, a qual as vantagens e as desvantagens são colocadas numa balança. Você tem que fazer um contrapeso do que é melhor, dependendo do governo que está aí governando, né? Se é direita ou se é esquerda. No caso aqui, ele me deu uma resposta bem interessante. E é interessante ele mostrar que ele também entende a respeito de diversificação, porque aí você consegue, se você tem os dois, uma empresa privada e uma empresa que é gerida pelo governo, você vai ter o melhor dos dois mundos e também o pior dos dois mundos. Se o governo crescer, a empresa que você tem, que é 100% majoritária do governo, você também cresce. Se você tem uma empresa que é proprietário privado e ela também crescer, ela também cresce. O inverso também funciona. Então é interessante a gente ter essa mentalidade de diversificação de patrimônio, diversificação de investimentos. Nesse caso aqui, ficou claro para mim que os dois mundos são bons, entende? E eu tenho que ter essa diversificação, entende? Agora eu vou perguntar para ele, daqui a pouco, em qual ele investiria. Vamos ver o que ele vai responder, se responde. Eu vou virar a câmera aqui para vocês poderem ver. Então, ó, qual dos dois é melhor para Então vamos ver. Cara, ele faz muito rápido, tá vendo? Mano, é muito rápido, muito rápido. Caraca, velho. O ChatGPT é muito top. Então, vamos ver aqui o que ele me respondeu. Aqui, ó. No exemplo acima, qual dos dois é melhor para investir? A decisão sobre qual é melhor para investir, se é a empresa com o governo, como acionista majoritário, ou a empresa como proprietário privado, depende de vários fatores e da estratégia de investimento de cada indivíduo. Ambos os modelos têm seus próprios
prós e contras, e diferentes investidores podem ter preferências diferentes com base em seus objetivos e tolerância ao risco. Olha só que interessante. Aqui estão alguns pontos a considerar. Investir em uma empresa com o governo como acionista majoritário. Vantagens: estabilidade. Empresas controladas pelo governo podem ser mais estáveis. Ele está falando a mesma coisa que falou lá em cima, né? Pode haver preocupações com falas. Então, a mesma coisa que está lá em cima. Empresas privadas podem ser mais eficientes e inovadoras. Agilidade nas decisões. Ele está falando a mesma coisa que falou lá em cima. Então, fatores a considerar. Aqui, ó. Ele falou um pouquinho a mais aqui agora. Fatores a considerar. O desempenho do setor e da indústria específica pode afetar a escolha de investimento. Objetivos de investimentos. Os objetivos de investidor, como retorno financeiro, estabilidade ou participação em projetos sociais, devem ser considerados. Tolerância ao risco. A disposição do investidor em lidar com riscos políticos, empresariais ou outras. Em última análise, é importante realizar uma análise detalhada das condições específicas de cada empresa e considerar como essas condições se alinham aos seus objetivos e estratégia de investimento pessoais. Diversificar o portfólio também é uma prática comum para reduzir riscos. Consultar um profissional financeiro pode ser útil ao tomar decisões de investimento. Então você percebe que através do ChatGPT você consegue ter aí uma clareza do que você pode fazer. É interessante que você tenha aí uma ferramenta que pode te auxiliar nos momentos que você de tomada de decisão, né? É interessante saber. Então, olhando nesses dois lados, né, do que é melhor, do que é pior, você tem que analisar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Se você é uma pessoa que não quer correr tanto risco, você escolhe alguma coisa do governo. Se você já é uma pessoa que tem mais pele em risco, você vai lá e investe em empresas privadas. Então, porque aí você vai ter uma clareza melhor do que você deve fazer, de quais decisões que você e eu devemos tomar. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, curta, comenta e envia para aquele seu amigo que não entende muito a respeito do que é empresa privada e empresa majoritária do governo. Ok? Tenha um bom dia e até o próximo vídeo.